Olá, estamos aqui de volta para dar continuidade à nossa aventura com a física. Para a gente já chegar chegando, a gente vai ter aqui uma conversa sobre uma parte que é a parte mais simples, matematicamente falando, de toda a física. Você vai ver que praticamente não existem cálculos aqui. A maioria dos cálculos corresponde a equações de primeiro grau, nada mais. Né? Um ou outro cálculo vai ter um seno ali escondido, mas normalmente ele não vai trazer os mesmos problemas que a gente tem lá na trigonometria. Né? Então, do mesmo jeito que a gente tinha lá a ondulatória, com equações bem simples, né? V igual a lambda F, lá na termologia a gente tinha lá os termômetros, Q igual a mc delta T. Do mesmo jeito que a gente tinha lá, a gente vai ter aqui algumas equações bem tranquilas. É diferente do assunto de cinemática, cheio de função, função de primeiro grau, às vezes de segundo grau, e tendo que achar raiz, né, lançamento, e parábola, e desenho, tudo dividido em muitos pedaços. Aqui as coisas são mais objetivas, né, porque esses conceitos da ótica geométrica eles são muito velhos. A humanidade já domina isso aqui há milênios. Então, há milênios, isso que eu estou te contando, já é senso comum na humanidade. A humanidade já sabe isso aqui há milênios. Né? É diferente do estudo das forças, que veio ali um pouquinho depois da Idade Média, né? A própria ideia de trabalho, quantidade de movimento, lá da primeira série. Você viu o desenvolvimento da gravitação universal. Todos esses conceitos são muito mais recentes. Né? Os conceitos da ótica ondulatória mesmo, da luz, aquela coisa toda que a gente falou sobre a frequência, aquilo é tudo século XIX, século XX. Né? É tudo muito recente. Aqui não. Aqui é tudo muito antigo. E, portanto, a gente vai se basear em princípios muito fundamentais da matemática, né? E que não necessariamente são fáceis de compreender. Porém, eles são extremamente simples. E é nessa simplicidade que a gente começa com as nossas definições. Beleza? Então sempre pense que a pessoa que criou isso aqui, ela tinha a cultura de alguém de 2000 anos atrás. Beleza? É isso. Essa é a ideia central da ótica geométrica. Beleza? Primeiro princípio. A luz se propaga em linha reta. A luz se propaga em linha reta. Esse é um dos princípios da ondulatória, princípio da propagação retilínea dos raios de luz. Os raios de luz se propagam em linha reta. Você duvida? Acorda de manhã, joga uma poeirinha lá na janela do quarto, que você vai ver que a luz que passa pela janela, ela tem de fato um comportamento, né, em que todos os raios são paralelos entre si. Ou seja, os raios de luz vão todos em linha reta, eles não fazem curva, né? Não tem isso. Outra coisa interessante que a gente tem, também é um princípio da ondulatória, é a independência. Independência dos raios de luz. Ou seja, os raios de luz são todos independentes entre si. Não importa se um raio de luz está passando aqui, aí tu acendeu uma lanterna e fez a luz passar para o outro lado. A luz vai chegar lá no destino da mesma forma. Quais são as consequências que a gente tem dos princípios básicos da ótica geométrica? Os princípios de sombra e penumbra. Toda vez que você tem um objeto luminoso pontual, você admite que ele emite luz em todas as direções igualmente. Isso aqui vale para o nosso Sol, isso aqui vale para uma lâmpada no teto aí do seu quarto. E isso traz para a gente a ideia de que se um objeto estiver sendo colocado na frente dessa fonte luminosa, os raios de luz vão passar por esse objeto, provocando na parede, no chão, numa região que a gente vai chamar aqui de anteparo, uma região chamada de sombra. Porque os raios de luz que estão saindo desse objeto, eles conseguem chegar nessa parte aqui, ó, ao redor, mas eles são incapazes de atravessar o objeto se for um objeto opaco, naturalmente, né? Se for um objeto transparente, aí ele não tem sombra dessa maneira como a gente tem aqui, beleza?
E qual é o legal da ideia da sombra? É você perceber que existe uma proporcionalidade envolvendo os tamanhos. Tamanho de quê? Ora, se você olhar aqui, ó, nós temos um triângulo que é semelhante a outro triângulo e, portanto, a gente tem todas as leis da proporcionalidade lá, da matemática, da parte da geometria plana, beleza? Então, a base desse triângulo é proporcional a essa altura, assim como essa base é proporcional a essa outra altura. E como são os problemas envolvendo sombra? Problemas em que você tem um sujeito parado do lado de um prédio, aí você vê a sombra da pessoa e a sombra do prédio. Aí eles vão ter sombras proporcionais. Muito comum no Enem, beleza? Muito comum esse raciocínio. E qual é a ideia da penumbra? A ideia de penumbra vem de corpos luminosos que tenham um tamanho relevante. Se você tem um objeto luminoso e ele tem um tamanho relevante, você consegue botar na frente dele um objeto e você vê os raios de luz se dispondo ao redor dele, no anteparo, com uma lógica um pouquinho diferente. Então imagina que você bota um objeto aqui na frente, né? E você tem, eu fiz um objeto meio grande, vou fazer um objeto menor. Você tem uma proporcionalidade que é um pouco diferente daquela que a gente viu no problema anterior, né? A ideia é a seguinte: imagina um raio de luz que saiu daqui, ó, ele ilumina essa região. Ele chega aqui, ó, né? Veja que você tem luz chegando por aqui. No entanto, quando começa a passar aqui, ó, a luz já não chega, tá vendo? Então a luz que sai da ponta desse objeto, ela tem um comportamento que é de iluminar uma certa região e não conseguir iluminar outras. E ao longo do objeto, os diversos raios de luz vão tendo esse comportamento também. No entanto, a gente tem raios de luz indo para todo lado, certo? Né? Nem todos vão conseguir passar do objeto. Porém, a gente tem raios de luz chegando a alguns lugares e não chegando a outros. Veja, eu tenho regiões em que raios de luz vão chegar, né? Ambos, o laranjado e o amarelo. Outros só chega o laranjado, outros o amarelo também não consegue. Veja que a região que nós chamamos aqui de sombra, realmente de sombra, é a região que está delimitada somente pela parte da figura em que nenhum raio de luz vai chegar. Quando eu pego um segmento de reta que vem de uma extremidade do objeto e o raio de luz que vem da extremidade do objeto para o outro lado, eu delimito duas regiões intermediárias em que chega raio de luz, mas chega menos. Essa região aqui, ó, é chamada região de penumbra. Então, a penumbra é uma região em que vão chegar raios de luz, mas não todos. Vai chegar uma parte dos raios de luz, né? E essa aqui, em que nada chega, é realmente a região que a gente vai chamar de sombra. E o resto é luz, é região iluminada, beleza? Vou te mostrar um exemplo de sombra e penumbra na vida real. Observe a situação em que a Lua passa na frente do Sol e acaba causando aí aquela situação de eclipse que a gente tem, né? Aquela situação de eclipse. Veja, aqui você tem um corpo luminoso comprido, tá aqui, ó. Seria isso aqui que eu marquei de alaranjado, beleza? Aí você tem um objeto que é pequenininho, mas está aqui na frente, no meio do caminho. E eu estou analisando como isso se projeta em cima do planeta Terra, beleza? A gente tem uma regiãozinha aqui, ó, onde fica muito escuro. Fica muito escuro porque a luz do Sol não consegue chegar aqui. Essa região vai ser uma região de sombra. Tem regiões intermediárias em que vai haver um certo escurecimento, mas não tanto quanto ali na região de sombra. São as regiões de penumbra, beleza? E o resto
não vai nem ficar sabendo que o eclipse aconteceu. O resto não vai ver o eclipse acontecendo, porque a luz do Sol vai chegar normalmente a esses lugares, beleza? Veja que é uma situação muito parecida com essa que a gente desenhou aqui, né? Um objeto luminoso comprido, um anteparo, uma regiãozinha de sombra, uma de penumbra e o resto com luz, beleza? Aí aqui é um prato cheio para os exercícios de cobrarem conteúdos aí de geometria plana, proporcionalidade, semelhança de triângulos, teorema de Tales, tudo aquilo que você já estudou, beleza? Por que os princípios da ótica geométrica são interessantes? Porque se você tiver um espelho, os raios de luz vão fazer caminhos que você consegue prever. E para isso, eu vou fazer um desenho de um espelho, beleza? Como é que a gente desenha espelho no contexto da física? A gente faz assim, ó. A gente desenha uma linha e a gente bota 2 tracinhos ou 3 de um lado e 2 tracinhos ou 3 do outro. Isso aqui é o que nós chamamos de espelho plano. Espelho plano é aquele espelho que você usa para se ver normalmente, né? Espelho que tem aí no banheiro, de casa, né? Aqueles espelhos comuns. O espelho plano, ele tem a seguinte propriedade. Toda vez que você bota um objeto luminoso na frente do espelho, ele emite raios de luz para todos os lados, beleza? Eu vou desenhar um raio de luz, somente um, beleza? Porque o comportamento de um raio de luz vai me dizer qual é a propriedade que a gente tem. Então é como se fosse assim, ó. Isso aqui é a parede onde o espelho está pendurado, beleza? E aqui eu peguei um único ponto luminoso, beleza? Uma luzinha pontual. Vamos começar com um ponto, depois a gente imagina e estende o raciocínio para a situação em que a gente tem objetos grandes, né? Com vários raios de luz saindo desses objetos. Beleza? Eu vou desenhar um raio de luz. Imagina um raio de luz que sai daqui e vem em direção do espelho plano. Esse raio de luz obedece à seguinte propriedade. Desenhe uma reta normal, ou seja, uma reta perpendicular ao espelho, no ponto em que o raio de luz incide no espelho. Beleza? O raio de luz ele não bate no espelho, não, tá? Ele incide sobre o espelho. Esse é o termo que a gente usa. Essa reta que eu estou desenhando aqui, auxiliar, é a reta normal. A reta que é normal, perpendicular, beleza? Perpendicular ao espelho. Normal é sinônimo de perpendicular. Se esse espelho for plano, o raio de luz incidente faz um ângulo que é idêntico ao ângulo de reflexão do raio de luz, beleza? Então, um raio de luz que sai ali do objeto, incide sobre o espelho e se reflete, ele obedece à propriedade que o ângulo que ele faz ao incidir é o mesmo ângulo que ele faz ao refletir. Beleza? Então, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão se eu tiver um espelho plano. Beleza? Essa é a primeira das propriedades. E o que mais? Eu já falei que esse objeto ele emite diversos raios de luz. Então, se eu tiver um raio de luz e um desenho do caminho do raio de luz, eu sou incapaz de entender matematicamente o que acontece por aqui. Então, eu vou desenhar um segundo raio de luz para me ajudar a entender qual é a sensação de uma pessoa que está olhando para esse espelho, beleza? Vamos imaginar agora um segundo raio de luz. Esse raio de luz, eu desenhei aqui de alaranjado, ele incide sobre esse ponto do espelho e ele se reflete de forma que o ângulo de incidência em relação à normal seja igual ao ângulo de reflexão. Não vou desenhar muito mais do que isso para não poluir a nossa figura. Agora imagine o seguinte, você vem aqui com seus olhinhos e você vai enxergar os raios de luz que estão saindo daquele espelho, beleza? Tá aí, ó. Você é praticamente só o olho. Vou botar aqui as perninhas, tá aqui suas mãozinhas, beleza? Isso aqui é uma pessoa olhando. O que essa pessoa
pensa quando ela olha para esse espelho? O que ela pensa? Ela pensa assim: nossa, tem um raio de luz verde vindo ali de cima e um raio de luz alaranjado vindo aqui de baixo. É isso que a pessoa pensa, né? Só que o nosso cérebro ele aprendeu a construir as imagens com base no ângulo que os raios de luz fazem quando saem dos objetos. Porque, tipo, um objeto luminoso, quando ele está aqui na nossa frente, são raios de luz vindo do mesmo objeto que formam no nosso olho, a partir da interpretação do nosso cérebro, formam o que nós chamamos de imagem. A imagem é tipo assim: olha, os raios de luz parecem vir daquele ponto ali. E você tem a noção se o objeto está perto, se ele está longe, até pelo ângulo existente entre esses raios. Então, nosso cérebro, a nossa imaginação, a nossa interpretação é que esse raio de luz verde, assim como esse raio de luz alaranjado, estão vindo de um ponto em comum que é a fonte luminosa. O nosso cérebro nos faz acreditar, ele faz crer, não existe nada lá. Mas quando a gente olha, parece que vem de lá. O nosso cérebro nos faz crer que do ponto de união desse raio verde com esse raio laranja, ele faz a gente acreditar que a luz saiu de lá. Então, se eu tenho um objeto do lado de cá, eu tenho a impressão de que lá dentro do espelho tem uma cópia desse objeto, exatamente como ele é, porque a luz que vem dele é o que faz a gente entender o que é aquele objeto. Esse ponto não é um ponto qualquer, ele tem um nome. A gente vai chamar esse ponto de imagem. A imagem de um objeto dentro do espelho é o que o nosso cérebro interpreta, porque o que o cérebro vê são os raios de luz que vieram de dentro do espelho. É isso que a gente tem de interpretação. E olha que interessante, o raio de luz verde e o raio de luz laranja realmente são provenientes do objeto. Realmente vieram de lá. E olha que mais interessante, ó, o raio de luz verde parece vir da parte de cima do objeto, e ele realmente vem, e o raio de luz alaranjado parece vir da parte de baixo. Então ele realmente vem. Então, quando você olha para uma imagem diante de um espelho plano, a imagem não está de cabeça para baixo, ela está exatamente com a orientação vertical do objeto. Por isso que se você olha você mesmo, você vê os seus olhos em cima, nariz no meio e a boca embaixo. E isso não vai acontecer em todos os espelhos, somente no espelho plano que eu posso garantir que isso acontece. Beleza? No espelho plano, então, nós temos a formação de uma imagem. No entanto, essa imagem não existe. Ela é fruto da nossa imaginação. Se você pegar e olhar lá atrás do espelho, você não vai ver nada, porque lá não tem nada. Por isso que nós chamamos essa imagem de imagem virtual. A imagem virtual é uma impressão, uma interpretação que vem do observador. E digo mais, esse observador tem que estar aqui. Porque se ele estiver em outro lugar, os raios de luz não vão chegar no olho dele para ele ver. Porque você só vê os raios de luz que chegam até você, os raios de luz que não chegam, você não consegue ver. Então, um observador em frente a um espelho plano tem a impressão de que existe uma cópia do objeto lá dentro do espelho. Essa cópia será chamada imagem virtual. Beleza? E aí tem coisas interessantes, tipo o fato de nós termos no espelho plano imagens do tipo enantiomorfas. O que são imagens enantiomorfas? É exatamente o que a mão direita é da mão esquerda, né? Elas são iguais, no entanto, elas estão espelhadas, elas são, né,
tem essa característica de que elas são iguaizinhas, porém uma é do avesso da outra. Por que isso acontece? Pontos mais próximos do espelho vão ter imagens mais próximas do espelho. Pontos mais distantes do espelho vão ter imagens mais distantes do espelho. Então, os pontos que estiverem daqui para cá vão formar imagens para cá também. Né? E pontos daqui para lá vão formar imagens para lá também. E isso traz para o observador uma impressão de que o objeto entrou do avesso atrás do espelho. Ou seja, se você tiver um objeto comprido, que é uma letra B, na hora que ele estiver na frente do espelho, essa letra vai estar assim. Porque pontos mais próximos do espelho têm imagens mais próximas do espelho. Pontos mais distantes têm imagens mais distantes. E isso forma imagens enantiomorfas. Beleza? Por que eu posso garantir que pontos mais próximos do espelho têm imagens mais próximas do espelho? Ora, proporcionalidade e teorema de Tales. Lembra, isso aqui foi criado 2000 anos atrás, então a galera só dominava os conceitos mais básicos, aí mais fundamentais da geometria. Olha para mim esse triângulo aqui, ó, que eu estou desenhando aqui em lilás. Esse triângulozinho, se eu tenho aqui um certo ângulo de incidência, como eu tenho uma reta paralela à outra com a transversal, eu posso dizer que esse ângulo de incidência se repete aqui. Beleza? Veja do outro lado. Do outro lado tem um outro triângulo que eu estou marcando em azul. Ficou melhor de ver, né? Azul. A gente tem o seguinte, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Foi uma hipótese. Então, esse ângulo e aquele outro que eu estou marcando aqui agora são ângulos opostos pelo vértice. Então, esse ângulo é igual ao ângulo de incidência. Então, o ângulo de incidência aparece de novo ali em cima. Se eu tenho dois triângulos com um lado em comum e o mesmo ângulo interno, então esse tamanho é igual a esse tamanho. A distância do objeto ao espelho é igual à distância da imagem ao espelho. Beleza? Isso não é intuitivo. Não é. Não é intuitivo. Extremamente simples, mas não é intuitivo. A distância do objeto ao espelho é igual à distância da imagem até o espelho. Veja que não interessa onde está o observador. Não interessa nem se tem alguém olhando esse objeto. A imagem é um ponto lá dentro do espelho, um ponto imaginário, um ponto virtual, por isso a gente chama de virtual. E esse ponto imaginário é um ponto que, se os raios de luz desse objeto tivessem saindo de um lugar lá dentro da parede, que lugar seria esse? Esse lugar seria a imagem. Beleza? Essa é a ideia que a gente tem a respeito dos objetos. Beleza? Então, não interessa onde você, observador, se encontra. A distância da imagem ao espelho é igual à distância do objeto até o espelho. Beleza? É isso. Bem tranquilo. Por que eu estou falando isso? O tamanho do objeto vai ser igual ao tamanho da sua imagem no espelho plano. Por quê? Imagina o seguinte. Está aqui um objeto. Imagina que eu tivesse um segundo objeto um pouquinho mais em cima. Vamos chamar aqui de O1, aqui O2. Concorda que se aqui eu tenho a imagem 1, a imagem O2 ia estar exatamente no mesmo lugar? Então, se eu tiver um objeto de tamanho H do lado de cá, com perdão do trocadilho, esse tamanho H' que existe do lado de lá tem que ser igual ao H. Basta fazer o desenho de novo. Então, o tamanho do objeto é igual ao tamanho da imagem. Não importa se o objeto está perto ou está longe do espelho. O tamanho do objeto é igual ao tamanho da imagem. Beleza? E aqui cabe uma coisa interessante. Não interessa se o objeto está perto ou longe do espelho. O tamanho da imagem no espelho plano. O tamanho da imagem será idêntico ao tamanho do objeto. Beleza? Por que eu estou falando isso? Imagina que você está lá na frente do espelho olhando o teu nariz. E aí tem uma melequinha no seu nariz. Aí você vai olhar a melequinha.
ela tem lá 2 milímetros. Qual o tamanho da imagem? 2 milímetros. Ah, mas se eu chegar bem pertinho do espelho, eu vou ver uma melecona grande. Não vai. Você vai ver uma meleca de 2 milímetros. Porque o tamanho dela é 2 milímetros. Não interessa se você está perto ou está longe do objeto. O tamanho do objeto é o tamanho dele. É o tamanho que ele tem. Eu tenho essa caneta aqui. Essa caneta tem aqui 16 centímetros. Se eu chego ela perto da câmera, ela ficou maior? Não, ela não ficou maior. Ela continua sendo uma caneta de 16 centímetros, mas como ela está mais perto da câmera, você está vendo melhor os detalhes dela, mas o tamanho dela é o mesmo. Se eu pegar essa caneta e levar para um lugar super distante, essa caneta não está encolhendo. Você, observador, está vendo a caneta por um ângulo visual mais estreito e, portanto, você vê menos detalhes da caneta, mas o tamanho dela é o mesmo. Por que eu estou falando isso? Porque tem questão de vestibular que fala, minha cabeça está aqui. Se eu chegar mais perto, num espelho, a imagem da minha cabeça ficou maior. Mentira, não ficou. O tamanho da imagem é igual ao tamanho do objeto. Totalmente contraintuitivo, né? Totalmente contraintuitivo. Então, se eu tenho aqui, cabeça desse tamanho, eu estou me vendo no espelho. Não importa se eu estou perto ou longe do espelho, a minha imagem no espelho plano tem exatamente o meu tamanho. Porque o tamanho da imagem é igual ao tamanho do objeto. Por quê? Porque o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Foi exatamente aqui que a gente conseguiu concluir que o tamanho da imagem é igual ao tamanho do objeto, a distância do objeto ao espelho é igual à distância da imagem até o espelho. Beleza? E aí a galera tira várias conclusões. Aí tu vai ver. Quando tu for fazer os exercícios, você vai ver o tanto que os caras viajam e força a barra nas coisas super paia. Tipo assim, imagina um caminhão na estrada, aí ele olha para o espelho retrovisor e tá vendo uma moto. Qual é a velocidade da imagem da moto em relação à moto? Pô, é uma treta resolver esse tipo de problema, sabe? Porque o espelho vai estar andando. Aí você vai ter que ver o tanto que a moto, a velocidade com que a moto se afasta ou se aproxima. Porque veja, se a distância da moto ao espelho é igual à distância da imagem da moto até o espelho, a moto e a imagem da moto estão um ao dobro da distância, né, do outro, né? Porque o espelho está bem no meio do caminho. Então, se a moto anda 1 centímetro para trás, a imagem dela anda 1 centímetro para trás também, que é a distância do objeto ao espelho é a distância da imagem ao espelho. Só que, tipo, a moto e a imagem dela se distanciaram de 2 centímetros. Então, a velocidade de um objeto em relação à sua imagem é o dobro da velocidade do objeto em relação ao espelho. Aí a galera vai jogar com essas coisas e você vai ter que colocar aí os números pensando sempre nos princípios básicos, beleza? E aí, nesse sentido, para o conteúdo de espelho plano, você deve atentar para os princípios básicos. Raio de luz se propaga em linha reta. Raios de luz são independentes. No espelho plano, ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Beleza? Então você pode ter, não interessa quantos raios, eles são independentes, afinal, o ângulo que ele faz em relação ao normal ao espelho é igual ao ângulo de reflexão. Muito cuidado que muitas vezes eles desenham um ângulo que não é o ângulo em relação ao normal. Aí tu tem que se virar e resolver o problema de geometria plana decorrente disso. Beleza? O tamanho da imagem é igual ao tamanho do objeto. Não interessa onde está o objeto, nem onde está a imagem. Esse é o mais difícil de aceitar. Beleza? O tamanho do objeto é igual ao tamanho da imagem do espelho plano. Sempre, em todas as condições. Não interessa se o espelho está parado, em movimento, rotacionando, não nos interessa. O tamanho do objeto é igual ao tamanho da sua imagem. Beleza? E o processo de formação de imagem é esse aí que eu desenhei, beleza? Recomendação, faz esse raciocínio de novo. Pega uma reguinha, desenha um pontinho,
desenhe uns raios de luz. Aqui eu botei só 2. Faz 3, faz 4, faz diversos raios. Faz com a régua certinho. Olha com o transferidor lá o ângulo, para você garantir que está o mesmo ângulo, que o desenho ficar caprichado. E depois de você fazer esse desenho, você vai ver que é impressionante. Se você desenhar um raio de luz bem aqui no meião, aqui assim, ó, tu vai ver, velho, que quando esse raio de luz for refletido, que o prolongamento dele cai certinho em cima da imagem. Porque isso aqui vale para todos os raios de luz que saem de um objeto luminoso. Beleza? Então, isso aqui contempla todo o conteúdo de espelho plano. E as consequências que a gente tem são essas que a gente falou. Beleza? Faça exercícios, dezenas, de preferência centenas, e sempre que precisar, volte aos conceitos básicos e repita os conceitos básicos como um mantra, porque são eles que vão dar as outras conclusões para vocês. Obrigado pela atenção. Até mais. Fui.